Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. A doutrina espírita brilha na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionado à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que mesmo exacerbados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Do livro Hoje, ouçamos a mensagem trazida a nós por Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem intitulada Desespero. E assim ele nos escreveu: provocações e problemas, habitualmente, são testes de resistência, necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. A paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com o proveito devido. O desespero, entretanto, é sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. O desespero é comparável a certo tipo de alucinação, estabelecendo as maiores dificuldades para aqueles que a hospedam na própria alma. Em conflitos domésticos, inspira as vítimas dela a pronunciar frases inoportunas, muitas vezes separando os entes queridos ao invés de uni-los. Nos eventos sociais que demandam prudência e serenidade, suscita a requisição de medidas que prejudicariam a vida comunitária e, se fossem postas em prática no imediatismo com que são exigidas. Nas reivindicações justas, costuma antecipar declarações e provocar acontecimentos que lhe caberiam atingir. Nas moléstias do corpo físico, por vezes, encoraja o desrespeito pela dosagem dos medicamentos, no doente que precisa da disciplina em favor da própria cura. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com o desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidatam ao socorro e medicação. Espiritismo em Marcha. Agenda. No próximo domingo, dia 27 de maio, temos duas instituições patrocinando almoço solidário. Todos eles a partir das 12 horas. A primeira na Fraternidade Espírita Emmanuel, situada na Rua Deputado Torres Galvão 379, no Salgado, é a rua próxima à UPA. O valor é de R$10, todos estão convidados. O outro é a feijoada beneficente do Chico, que será realizado no Bacos Recepções, no Polo Comercial. Terá também apresentações artísticas e sorteio de prêmios. É uma realização do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. O Centro Espírita Além do Horizonte realizará no próximo sábado, dia 26 de maio, no horário de 19 às 22 horas,
um seminário Cuidar do Corpo e do Espírito, com o médio José Araújo, de Blumenau, Santa Catarina. O local é o auditório do Maísa Hotel, ingressos R$ 10. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. É a continuação. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariem, podem suprir a lei de amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmo os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal. O juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça, que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não se abstraísse da única que sanciona aos olhos de Deus, que é a lei do amor. Ao dizer, Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, esta palavra se deve entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e deve-se volver aos casamentos segundo a natureza? Não. De certo, a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um colorário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que, por fim, abrirá os olhos dos homens para os mares sem conto, as faltas, mesmo os crimes, que decorreram das uniões contraídas com vistas unicamente aos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama, reuniões públicas, quartas e sábados às 8 horas da noite. AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, Rua Professor José Leão, 567, Bairro Maurício de Nassau, reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o Livro dos Espíritos. Separamos aqui a questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Resposta dos Espíritos: na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ela lhe ser revelada? Resposta: ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35, esta passagem. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, traz para nós o entendimento desta passagem na mensagem que se intitula Ao Partir do Pão. E assim ele nos escreve. Muito importante o episódio em que o Mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús
em desesperação. Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhe a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido. E somente ao partir do pão reconhecem o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação, nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram, não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino, por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungavam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas e sábados às 20 horas e quartas às 14 horas. Grupo de Estudos Espírita André Luiz, Sítio Taquara de Baixo, Alto do Moura. Reuniões públicas quartas, 8 horas da noite e sábados, 3 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 21 03 11 70, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas e assuntos que são tratados na doutrina espírita. Repetimos aqui outra vez o telefone, é o 21 03 11 70. Enquanto você não nos liga, iremos aqui, novamente, estabelecer os comentários dos próximos eventos espíritas em nossa cidade, que será a realização de 2 almoços solidários. Um ocorrerá na Fraternidade Espírita Emmanuel, na Rua Deputado Torres Galvão, 379, Salgado, próximo à UPA. Tem um valor de R$10. A outra é uma feijoada beneficente do Chico, que será no domingo também, domingo dia 27, no próximo domingo, a partir das 12 horas. O local será Bacos Recepção, no Polo Comercial. Haverá também apresentações artísticas, sorteios de prêmios. É uma realização do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Não veio explicitado o valor de contribuição para esse almoço. Então, todos os dois ocorrerão no próximo domingo. E no próximo sábado, dia 26 de maio, haverá um evento em Caruaru patrocinado pelo Centro Espírita Além do Horizonte. Será o seminário Cuidar do Corpo e do Espírito, com o médio José Araújo, que vem de Blumenau, Santa Catarina. Será no horário das 7 às 22 horas, das 7 da noite às 22 horas, e o local é o auditório do Hotel Maísa. Ingressos custarão R$10. Então, esses são os próximos eventos que nós iremos ter aqui em nossa cidade. E estão aí todos convidados, principalmente quem mora aí em cidades perto a Caruaru, Santa Cruz, Belo Jardim, Gravatá, Bezerros e tantas outras cidades. Venham aí a nossa cidade no próximo final de semana. Teremos evento espírita na noite do sábado e almoços fraternos no domingo, em 2 locais. Então, um convite aí bem estendido aí a todos os nossos irmãos aí, que são de cidades vizinhas a Caruaru,
e que nos acompanham aí pela Rádio Liberdade. Enquanto você não nos liga, nós temos aqui algumas perguntas com os temas que tratamos nessa manhã. A qualquer momento interromperemos para lhes atender. Então, façamos aqui a dúvida, aliás, a pergunta em torno do que nós abordamos do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, e a resposta foi a mais sintética e simplória que poderíamos ter na consciência. Em seguida, os Espíritos dizem, mas se está na consciência, que necessidade haveria de Deus revelar ela a nós através dos seus missionários? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que fosse lembrada. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, irmão Soares. Pois Que não. a paz de Jesus, o amor infinito de Deus, a força criadora de todo o universo, esteja com o irmão, com todos os seguidores do Espiritismo em Márcia, em todo mundo, né? Caruaru e todo mundo. Na nossa Minas Gerais, Uberaba, terra do nosso Chico Xavier. Irmão, eu estava com saudade de falar com o irmão e falar uma coisa que espero que os irmãos, se puderem ajudar a Fraternidade do Espírito Emmanuel, dê uma ajuda que está precisando está fazendo uma reforma lá, dê uma ajuda. Não custa nada, de qualquer religião, seja de qualquer cor. Eu também tenho ajudado também em outras religiões aí. Não tem uma igreja grande aí, estão construindo ali na rua, na Praça Coronel Porto, independente de eu ser espírita. Irmão, mas é sobre uma pergunta que fizeram aí, sabe, um senhor que sempre liga, que uma evangélica, nossa irmã dessa evangélica, diz que quando a gente desencarna, o espírito vai dormir. Olha, o espírito, uma luz não pode dormir. Tem que estar trabalhando, nem quando a força da energia está desligada, mas está trabalhando. Às vezes fica a energia, aquela força ali, a gente vai tocar e leva um choque. O próprio Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, os espíritos, quando desencarnam, estão trabalhando, ninguém pode dormir. A gente apenas sai do corpo de uma caixa, de uma roupa, de material, e vai trabalhar, continua trabalhando. Só aqueles que não querem a luz, não querem procurar o bem, ficam trabalhando para o mal, mas assim mesmo trabalham para o mal, para a força do mal. Não existe aquele diabo, um chefe, um inimigo de Deus, como a gente sabe. Começa o finito e vencer o infinito. Então, nós sempre estamos trabalhando, mesmo quando desencarna, estamos trabalhando. Agora, o que faz a gente trabalhar de verdade é na matéria. Por isso que tem que evoluir mais, ocupando, reencarnando. A gente tem que reencarnar, custa o tempo que custar, tem que reencarnar, voltar à Terra. Não existe esse negócio de morrer o sexo juízo, não. A gente tem que pagar centelha por centelha, como o próprio Cristo disse. Irmão, só era isso, para não tomar o tempo do irmão e do programa. Fique na paz de Jesus e o amor infinito de Deus. E todos os irmãos da Rádio Liberdade e os ouvintes do Espiritismo em Márcia, todo Caruaru e no mundo inteiro, pela web. Ok, obrigado pela sua participação. E lembrando, como Cristo disse, o Pai até hoje trabalha e o seu Filho também. Bom, estamos com mais um ouvinte aí na linha. Bom dia. Bom dia. Bom, talvez a linha tenha caído. E lembramos aí também, temos alguns ouvintes nos acompanhando aí pela internet. Um bom dia também para todos. E lembrando aqui outra vez o telefone da rádio, é o 2103-1170. E estávamos tratando de fazer um comentário sobre a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde nos é dito que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Essa resposta dada pelos Espíritos coloca de forma muito evidente o fato de que todos nós, independente de crença religiosa, ou até mesmo de não tê-las, temos
por dádiva divina na nossa consciência, a presença do Criador através de suas leis, às quais nós estamos profundamente vinculados. A questão toda é que, através das reencarnações, aonde deixamos que o egoísmo e o orgulho se estabelecessem, nos desviamos dos propósitos dessas leis. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? A ligação da outra, Tá, mas se puder, baixe um pouquinho só o volume do rádio. né? Tá, sim. Olha, um conhecido meu disse a mim que ele nunca teve sorte com mãe. Que a mãe dele dava nele, não dava nos outros filhos. Ele disse, não. Eu disse, por isso não tinha sorte com mãe. Aí eu disse, o que quer dizer isso? Dava mais em você e não leva nos outros. Agora eu pergunto, você não acha que ele era desobediente, não? Que a mãe dele fazia isso porque ele merecia? Qual era isso? Deus lhe abençoe. Certo. Por gentileza, repita só a parte do que é que a mãe dele fazia com ele. Alô? Ainda está ouvindo a nós? Opa, caiu a linha e nós tivemos dificuldade em entender mais ou menos a indagação do nosso ouvinte, que era sobre um tratamento que a mãe dava ao filho e, pelo que podemos deduzir, teria causado certa revolta ou uma contrariedade grande a respeito disso. Nós iremos tentar responder com base nessa possibilidade. A lei de Deus, nos 10 mandamentos, deixa bem claro o mandamento: honrai ao vosso pai e à vossa mãe, para que os vossos dias se multipliquem na terra. É o único mandamento dos 10 que contém a promessa de uma bênção, através do seu devido cumprimento. E é justamente por isso, porque independente dos erros, das imperfeições, dos desequilíbrios que os nossos pais carnais possam ter vivenciado, a dádiva de terem sido intermediário para a nossa reencarnação, para que voltássemos à Terra no novo corpo físico, é uma dádiva sem preço e que faculta com que a obediência aos pais seja de tal maneira engrandecida que a palavra usada nos 10 mandamentos é honrar, não é apenas respeitar. É realmente ter, em termos de devoção e de dignidade permanente e constante, o respeito e o amor pelos pais, independente das condições adversas que a educação patrocinada por eles tenha nos facultado. Quando temos a compreensão legítima da reencarnação, sabemos que nascemos na família certa, através dos pais certos, diante das necessidades e compromissos espirituais e evolutivos que trazíamos já do nosso passado reencarnatório. E de tal modo que ninguém aqui na Terra pode responsabilizar de forma desastrosa os pais por ter escolhido ou ter decidido por certos caminhos no qual o seu livre-arbítrio levou a decisões erradas. É claro que os pais têm o dever perante Deus de zelar e cuidar pela educação e pelo amor aos filhos, mas quando surgem situações adversas a isso que é determinado pela lei divina, temos sempre a possibilidade da reflexão e da compreensão de que, através da reencarnação, certamente deixamos no passado uma semeadura difícil e por isso tivemos agora pais ou educadores difíceis, mas necessários. Bom, era essa a explicação que tínhamos. Ainda temos algum tempo aqui para atender algum ouvinte que vinha nos ligar. Queremos repetir aí o telefone, é o 2103 1170, DDD 81, aqui da Rádio Liberdade. E temos mais alguns ouvintes que nos acompanham aí pela internet. Um bom dia aí também para todos. E, como estávamos falando há pouco, muitos eventos espíritas aqui em Caruaru no próximo final de semana,
a partir do sábado à noite, com o seminário que vai ocorrer no Hotel Maísa. O Hotel Maísa, ele fica ali próximo ao Campo do Central, ali próximo ali à Avenida Agamenon Magalhães, ao lado do Hospital São Sebastião. Então esse evento ocorrerá de 7 às 10 horas da noite e contará com a presença do médium que está vindo lá de Blumenau, Santa Catarina, que é José Araújo. Ele tem alguns livros publicados e trará alguns desses livros que estarão à venda para autógrafo lá durante o seminário. O tema do seminário será cuidar do corpo e do espírito. Os ingressos são R$10, é uma realização do Centro Espírita Além do Horizonte e que será no próximo sábado. E no domingo, quem vem aqui a Caruaru aproveita e vai para esses almoços solidários que irá haver, cuja renda, no caso do Centro Emmanuel, já foi inclusive lembrado aí pelo nosso ouvinte, se destina a obras solidárias e edificações necessárias à instituição Fraternidade Espírita Emmanuel, lá no bairro do Salgado. Estamos aqui com mais uma pergunta. Caso alguém nos ligue, nós interromperemos para atender. É aquela ligada ao tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Nós vamos entendendo ao longo do relato trazido pelos Espíritos, de que, na verdade, o casamento que de fato Deus juntou, esse o homem não conseguirá e não consegue separar. Porque são aquelas uniões conjugais onde o verdadeiro sentimento de afeto é compartilhado pelos cônjuges e onde as leis civis apenas servem para estabelecer direitos e deveres perante a sociedade humana. Mas a base principal e sustentáculo da união é o legítimo afeto entre os cônjuges. E que, na verdade, os casamentos onde houve ausência desse sentimento, não será a lei civil que irá moralizar a união, e facultando, como ocorre com muita frequência, as separações, as traições, os desequilíbrios do relacionamento humano dentro da vida familiar. Isso porque não foi levado em conta a lei maior, que é a lei do amor. Quando essa lei é levada em conta, de fato, não haverá separação daquilo que Deus juntou. Já que o fundamento maior da lei de Deus é o amor, e quando esse fundamento está presente nas uniões conjugais, essas uniões não são abaladas pelas circunstâncias humanas. E, de fato, promovem para aqueles que assim participam a plenificação do entendimento, do respeito, da fidelidade e da vivência plena do sentimento do amor. Nós estamos chegando aí aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos aí a participação. Estejam novamente conosco no próximo domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.